Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Você já sabe, toda quarta tem um episódio aqui do Varejo Cast Convida. E hoje aqui a gente tá com a Carol Giordani, gerente de estratégia digital do Carrefour. Bora lá que o papo tá fantástico. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é oferecido por PayPal. É isso aí, moçada, mais um Varejo Cast Convida. Vocês estão vendo aí que tá cada quarta-feira tá um episódio melhor do que o outro, cada convidado massa. E hoje não pode ser diferente, né? Hoje a gente vai falar sobre o mundo digital, sobre o impacto desse digital e principalmente quais são as estratégias do digital de uma marca super conhecida. Acho que pouca gente conhece o Alecrim, acho que é difícil falar. Estamos falando do Carrefour, né? E de Carol Giordani. Tudo bem, Carol? Seja bem-vinda. Obrigada, Caio. Obrigada, Fred, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje pra gente bater um papo. A gente sabe que vocês tiveram um papel na pandemia fantástico ali, de se posicionar na omnicanalidade e tudo mais. Queria um retrato rápido, pra gente não ficar falando de pandemia, que acho que é um outro momento nessa história, mas quais foram os aprendizados dessa época que estão hoje criando o mercado novo, que estão criando o momento de vocês hoje dentro do segmento? Faz super sentido a gente lembrar essa fase aí, pandemia mesmo, que pro Carrefour foi um marco muito importante pro Carrefour Brasil, né? A gente se antecipou em muitas medidas na época, muito porque a gente tem a matriz nossa na França e lá tudo aconteceu primeiro, né? É verdade. Então a gente já estava se planejando que saberia que ia acontecer aqui no Brasil. E eu acho que a gente foi muito rápido em tomar várias medidas e o digital entrou muito forte para nos ajudar durante a pandemia, né? De como a gente digitalizava rapidamente as nossas operações, a nossa loja, né? Novos serviços que a gente poderia oferecer para o cliente. Além de toda uma parte aí de educação e prestar um serviço mesmo para os nossos consumidores relacionado a questões de saúde sanitárias. Mas eu acho que um dos grandes legados que a gente trouxe da pandemia foi aprender a trabalhar nesse sprint mais rápido, né? Nessa velocidade, né? E isso eu acho que muda muito o jogo onde a gente está falando do varejo digital. Então a gente trouxe muito dessa forma de trabalhar, dessa forma mais ágil, de implantar rápido algumas soluções, de testar em uma, duas lojas, legal, dá certo, vamos indo rolloutando. Então acho que isso tudo fez com que a gente trouxesse aí desde essa época aí, 2020, né, que isso. A gente tá falando, trouxesse aí parece mais... Parece que tá tão longe, mas tão perto ao mesmo tempo, é uma distância complexa assim, né? Entra numa fase meio limbo. Nebulosa nossa, mas é a gente trazendo justamente, acho que essa velocidade de implantar coisas novas para os nossos clientes o tempo inteiro. Porque até tão um projeto de iniciativa, ou de, né, diferenciado, ou de inovação, era um projeto de, sei lá, anos, né? Entre o primeiro rascunho e a implantação. Exato. E aí o projeto começou a ser projeto de semanas, né, meses, né, e testar muito, acho que isso mudou muito, né, o Alecrim sempre traz o MVP nessa nossa conversa, quando a gente fala, né, de testar primeiro e tal, e acho que isso muda, isso foi o principal legado, né, o testar sempre, né. Testar sempre, e eu acho que hoje também o mercado tá muito mais maduro, a gente tem várias empresas parceiras aí, com várias soluções, né, startups diversas, então muitas vezes a gente puxa um parceiro para trabalhar num formato como se fosse um white label. Uhum. Então a gente usa a nossa marca, usa às vezes o nosso canal, mas por trás tem toda a inteligência de um parceiro. Deu certo, esse produto faz sentido, esse serviço novo faz sentido? Faz, legal. Então vamos internalizar, vamos criar uma experiência ali mais completa para o cliente. Realmente a gente conseguir testar e tirar os aprendizados, né? Se vai seguir ou não com uma solução, faz muita diferença, né? A gente cria um funil muito grande e a gente consegue rapidamente selecionando aquilo que a gente vai colocar foco e energia para seguir. Todas as visitas que a gente faz, Carol, assim, em negócios, a gente faz muita expedição para fora do país aqui também. Todo mundo começa assim, e aí com a pandemia... É verdade, aí, é verdade. Então assim, houve muito isso. Eu me lembro que a gente estava no NRF e o Kevin Johnson, na época ainda era CEO do Starbucks, e ele falou assim, olha, a nossa ideia é que uma ideia saia da ideia para a prática, depois de validação e tudo, em 100 dias. Eu me lembro que o auditório lá, não, é muito, muito rápido, né, 100 dias. O que vocês precisaram mudar? Foi modelo mental? Essa ideia de você se associar a uma startup é uma maneira de ser mais ágil, mas o que precisou? Quais foram os grandes desafios para essa agilidade acontecer num curto espaço de tempo que era necessário, né? Realmente a companhia tem que estar comprada com esse compromisso de mudança, né? Então a gente até pratica os nossos 4 Cs, né? E um dos 4 Cs... Pera lá, 4 Cs. Explica. Não vou deixar você passar. Na nossa cultura nós temos os nossos 4 Cs, né? Que é o cliente em primeiro lugar, coragem para agir,
compromisso com a mudança e colaboração. Então, Fred, quando a gente passa por um processo, né, agora, em que a gente quer ser mais ágil, vamos testar mais coisas, né, compromisso com a mudança é essencial. Então, isso vem desde lá de cima. Todo mundo tá ali, a gente firmou um compromisso, de fato, que a gente tem que fazer as coisas de uma forma diferente. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Coragem também, né, nessa história, porque o coragem é o fazer que a gente tava falando muito, né, da inovação é muito menos sobre pensar fora da caixa e fazer, né? Coragem. Eu acho que tem a parte do coragem que é a mudança do mindset nessa história toda, não é? Perfeito, Caio, também, né? Então, coragem de como é que eu vou trazer alguma coisa nova, propor algo novo, né? Tirar aqui da zona de conforto, a gente sempre fez dessa forma, né? Muitas vezes é a gente desafiando o nosso próprio negócio, desafiando as nossas próprias áreas dentro da empresa, né? De ter que remodelar escopo, de remodelar a forma de trabalhar internamente. Tem que partir mesmo de uma mudança da cultura da empresa e, a partir daí, ver ferramentas que podem nos ajudar, né? Então, como é que a gente traz pessoas, né, cria times mais ágeis dentro da empresa, com novas metodologias de trabalho, como que a gente utiliza o ecossistema externo para nos apoiar nisso também, para nos acelerar. A gente tem aqui, né, de novo, até comentei que na parte da pandemia, a gente usou muito os aprendizados, né, da nossa matriz lá na França, então a gente tem essa conexão, né, a gente tem uma área global do Carrefour, que a gente chama, que são os líderes aí dos maiores países onde a gente tem operação, onde a gente está em constante troca, né, então isso é muito legal. Lógico que a gente olha Brasil, é um contexto muito diferente de um país europeu, mas tem muito insight bacana também que a gente consegue trocar e com isso puxando aí novas iniciativas. Dentro desse legado que você traz, poxa, a gente precisou ser mais ágil. E aí você mostra como é que a empresa conseguiu ser mais ágil. Eu e Caio, a gente estava falando num episódio recente, eu falando sobre algumas das coisas que ficaram no mercado supermercadista lá fora, nos Estados Unidos especificamente, como o Curbside Pickup, por exemplo, né? Que hoje é um modelo super popular nos supermercados, de você chegar, não precisar nem descer do carro. O que ficou de todas as ações digitais de vocês e que realmente vocês decidiram, não, isso aqui... Porque teve coisa que foi só para aquele momento, né, que as pessoas estavam, todos nós estávamos naquela situação, mas passou. E aí, o que realmente colou, o que ficou, o que você diz assim, não, isso aqui foi um legado... Nossas iniciativas omnicanais, né, elas aceleraram muito com a pandemia, né, a gente tem hoje uma capilaridade muito grande, esse é uma grande fortaleza que a gente trabalha. Hoje a gente está a menos de 5 quilômetros de 50% da população brasileira, a gente tem uma loja física. Né? Menos de 5 quilômetros, de 50% da população brasileira. Fantástico, cara. Né? A nossa rede física é um dos grandes alavancas do nosso e-commerce, da nossa operação digital. Né? A gente está com o estoque, com o produto perto do cliente, consigo entregar mais rápido, consigo a um custo mais baixo, consigo entregar, olhando o e-commerce alimentar, né, que ainda é um grande desafio no Brasil, tem muito espaço para crescer, consigo dentro de um e-commerce alimentar vender o produto fresco, né, o produto congelado. E o chegar tal do FLV, né? Fruta, legumes e verduras, que é o grande drama do supermercado. O grande drama do supermercado, e não só isso, né, Caio? Até a parte de açougue, peixaria, né? Hoje tu compra um salmão fresco no nosso site, recebe na tua casa ele embaladinho, fresquinho, pronto pro consumo. E antes da pandemia, a gente trabalhava já um pouco com a omnicanalidade, então algumas lojas eram ponto de retirada, a gente tinha algumas lojas que operavam no modelo drive, que é onde o cliente estaciona o carro no estacionamento e a gente leva as compras de supermercado, né, até o carro, até o porta-mala. E aí, depois da pandemia, a gente viu que, de fato, esse era um modelo muito vencedor. E aí, a gente entrou numa fase, de fato, escalar, né? E implantar isso para o maior número de lojas possíveis, né? Que a gente tem. Você acha que o consumidor já confia mais numa operação digital de supermercado? Porque havia o receio da qualidade, o que vai vir. Vai vir a banana toda preta, a maçã amassada. Na verdade, não é nem o receio, né, Caio? São as experiências mesmo, né? Mas vamos falar assim, o cara diria mais traumas. Não, isso tá errado. Mas você acha que já mudou essa confiança hoje? Já conseguiram, não só o Carrefour, mas todo o mercado conseguiu conquistar essa confiança? O cliente que compra a compra dele de supermercado recorrente, né, a compra aquela planejada, aquela compra de abastecimento, é um cliente que já está mais maduro no digital. Hoje a gente tem clientes têm algumas missões de compras diferentes. Então, aquele cliente que compra um item pela urgência, né, algo que foi um item que faltou, é mais fácil. Ele entra normalmente nos aplicativos ali de last mile, pede, eles conseguem fazer isso, né, de uma forma muito rápida, 10 minutos, 15 minutos, entrega ali o item que faltou. Tô fazendo aqui o meu jantar, faltou a cebola, eu preciso para refogar. Entro ali e peço e vem. Tô comprando um item específico.
fazer aquela compra planejada, que é onde a gente se posiciona, né? Porque eu tenho um hipermercado por trás, a menos de 5 quilômetros de 50% da população, e minha proposta de valor é entregar todo o sortimento de um hipermercado na casa dele, né? No conforto do digital. Esse cliente é um cliente um pouco mais maduro. Ele já teve um pouco mais de experiência no digital. Porque, de fato, é uma cesta mais complexa, né? São 30, 40 itens que ele escolhe. Então, tem a questão de ter todos os produtos, de não dar a ruptura, de chegar com qualidade na casa dele. Tem que chegar no horário agendado. Diferente, quando compra um celular, vai chegar no dia seguinte legal. Pode chegar em qualquer horário, né? Normalmente nos prédios a portaria aceita e tudo, pode. A compra do alimentar não dá, tem que ser num horário agendado, num slot, que ele precisa ter alguém em casa para receber. Uma coisa refrigerada, por exemplo, vai ficar 6 horas fora de refrigeração, já era. Tem um pouco dessa curva aí de maturidade do consumidor, e a gente entende que esse consumidor que já tá um pouco mais acostumado com o digital, aí ele entra num outro nível, que é a compra do mercado. Até porque essa compra do mercado traz a recorrência atrelada. Então, ele começa a comprar mais recorrente através do online, né? Então, na jornada, né, da digitalização, por exemplo, do processo de compra, pelo que eu entendi, você coloca o FLV, né, o fruta, legumes e verdura ali, como um cliente já maduro. Já tá mais acostumado, e aí legal, ele entra para esse próximo nível, digamos, né? Sim. Comprei 1, 2 vezes, legal, recebe. Eu vou comprar produto de limpeza que não tem risco, né? O cara vai comprar sabão em pó que não tem risco. Vou comprar o vinho que tá em promoção, né? Que compra ali e chega as caixas. E aí depois ele vai indo por uma questão de amadurecimento, e a gente vai justamente também, toda uma estratégia aí de CRM, nossa, de justamente identificar esses clientes, impulsionar eles para que eles, olha, então agora vamos comprar a sua cesta completa, né? Eu sei que esse meu cliente vai na loja física e ele compra comigo, né? O FLV, o açougue, a peixaria. Então, vamos agora experimentar e comprar pelo digital também. Alguns anos atrás, tem uma campanha liderada pelo Carrefour, que era o Act for Food. É sobre blockchain, sobre rastreabilidade e tal. E tem tudo a ver com exatamente o que você está falando, essa qualidade de alimento de ponta a ponta, né? Como é que tá hoje esse projeto lá dentro? Act for Food é um movimento global nosso, né? Que o Carrefour se propôs a liderar a transição alimentar, né? O que significa a nossa transição alimentar? É a gente dar acesso para todos terem a oportunidade de comer bem, saudável e sustentavelmente, né? Então, todo mundo ter acesso a produtos saudáveis, principalmente aqui no Brasil, né? O próprio consumo de FLV, orgânicos, de proteína animal, é destinado a uma classe mais alta, né? Então, como que a gente dá acesso a esse tipo de produto e produto sustentável? E aí entra todo o controle da cadeia de fornecimento, né? Então, a gente tem vários fornecedores homologados, né? Produtores, que a gente tem o controle de ponta a ponta, né? Desde o início do cultivo desse alimento até chegar na casa do consumidor. E aí a tecnologia vem para quê? Para ajudar a dar transparência para o cliente sobre isso, né? Então, o cliente ele também consegue enxergar toda essa jornada quando ele está na mesa dele no café da manhã, ele escaneia ali com o QR Code o produto e ele vai entender toda a história ali daquele produto. Como um feedback pessoal, assim, né? Ele tá no supermercado, escanear com a câmera sem precisar de aplicativo nenhum. Eu acho que esse é o grande detalhe, né? Quanto menos barreira, melhor. Com a câmera do celular, ele já me caía num site falando daquele produto chegou ontem no supermercado, já tá à tua disposição hoje e tal. Isso é muito legal, porque é transparência total, né? Exato. E o cliente começa a conhecer também um pouco mais a origem do alimento do que ele tá comendo, né? Quem é aquele produtor, como que é a forma dele de cultivo, como que ele ajuda a região onde ele tá ali a se desenvolver. Então tem um apego ali, né, de sustentabilidade, de ESG muito forte também com isso. Você evolui no produto num vínculo que deixa de ser só transacional, né? Quando você começa a conhecer a história das pessoas, você pessoaliza a transação, né? Quer encontrar compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam o PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. E não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast.
quando a gente fala, por exemplo, em marketplace, né? A gente fala o Carrefour é uma bandeira muito forte, robusta, com canais próprios, mas a gente vê o consumidor no meio a marketplace. O próprio Carrefour também é um marketplace nessa história. Como é que você vê um pouco do papel de marketplaces hoje no mercado, principalmente no varejo alimentar? Nossa marca ela é muito reconhecida, né, no mundo físico, digamos assim, né? Principalmente no que se refere a varejo alimentar, né? Somos top of mind, as pessoas reconhecem o Carrefour como isso. E a gente vem trabalhando aí, uma das nossas estratégias também, como a gente trabalhar a nossa marca para ela ser reconhecida como digital. No varejo alimentar, através da nossa operação própria, né? E no varejo não alimentar, a gente tem, né, toda a nossa operação própria de venda de eletros, telefonia, bazar, pneu, uma categoria que a gente é muito forte no digital. Mas o marketplace, ele vem, né, o marketplace, a gente tem aí os nossos sellers dentro do nosso website, ele vem para nos ajudar numa questão muito forte de oferta de sortimento, né, o que é importante. Então, o cliente hoje, quando ele entra no nosso site, a gente quer que ele consiga ter a solução para qualquer coisa que ele está buscando, né? Então, dentro do alimentar, hoje ele tem um hipermercado digitalizado para ele, é como se ele estivesse entrando numa loja de hipermercado para ter todos os produtos. E quando ele olha para as categorias não alimentares, complementando o nosso sortimento, ter aí, né, a parceria com vários sellers regionais, e isso também é super importante para a gente trabalhar as diferentes regiões nossas, né, do Brasil. Produtos de nicho também, que a gente não trabalha, trazer diferenciações de novas marcas. Então, é um trabalho muito importante para o cliente, de fato, reconhecer o Carrefour como marca digital, e quando ele for pensar em fazer uma compra digital, ele pensar Carrefour como destino mesmo, né? O site www.carrefour.com.br como sendo um site de destino para ele ter ali uma solução completa para ele em termos de produtos e serviços, né? A gente tem vendido também muitos serviços através do nosso site. Tem serviços relacionados a produto, venda de garantia, instalação, né? E aí a gente tem aí também algumas outras gamas de serviços importantes que ajudam ali o cliente a solucionar o problema dele do dia a dia. Pensando no marketplace, primeiro, como vocês estão fazendo hoje para se diferenciar dos outros marketplaces que tem no mercado? E aí eu vou pegar a pessoa que é head de estratégia digital da empresa para dar uma dica de ouro pro seller. Como é que o seller faz para se diferenciar no meio do marketplace de vocês hoje? Algumas questões que são importantes para o seller estar, né, melhor ranqueado, como a parte de produto, né, catálogo do produto, descrição, quantidade de fotos, né, ter ali o máximo possível de informações daquele produto, vídeos e etc. E eu acho que algo muito, muito importante para o seller é toda a operação de back-office que ele vai depois suportar aquela venda dele, né? Ele tem que pensar que o nosso site é uma vitrine para ele. Tá ali numa vitrine, o cliente vai comprar, mas depois toda a operação de entrega, toda a parte de atendimento que ele precisar, de qualquer assistência, qualquer coisa com o produto, esse seller tá de fato pronto para atender esse cliente, para que daí ele fique também, né, melhor ranqueado dentro da nossa plataforma e consiga, assim, atingir outros novos clientes dentro do nosso site. E no caso do Carrefour, para o Carrefour tentar, como é que ele tem se diferenciado em meio aos outros marketplaces nessa história toda? Hoje a gente tem uma estratégia de como utilizar a nossa base de cliente físico para ir para o nosso site também, né? Utilizando aí a omnicanalidade dentro dos nossos clientes. E a gente trabalhou, né, em algumas frentes importantes, visando democratizar um pouco o acesso das pessoas no meio digital, né? 2 pontos a gente identificou importantes, né, dentro do e-commerce. O primeiro cenário é a parte de entrega. Então, existem ainda muitas regiões, muitas pessoas que não têm acesso, não conseguem receber uma compra na sua casa, né? Seja porque é área de risco, não tem CEP, tá fora do eixo aqui sul-sudeste, né? Então, como que a gente aí, aliado com nossa logística própria, de parceiros e incentivando os próprios sellers, a gente de fato conseguir ter uma entrega aí que abranja todo o território nacional? E o segundo ponto super importante são meios de pagamento. Meio de pagamento hoje é uma barreira de entrada para um cliente dentro de um e-commerce, né? O advento do Pix, por exemplo, trouxe aí uma grande parcela de novos clientes que nunca tinham comprado de forma digital e passaram a comprar, né? Então, se o cliente vai numa loja física, ele tem... era o boletão, né? Tirava o boleto, ir na lotérica, pagar no outro dia e deu. É. Então, o cliente numa loja física, ele tem a opção de pagar em dinheiro, cartão de crédito, Pix, né? As carteiras digitais. Então, como que a gente também, no nosso site, a gente consegue oferecer tudo isso? Porque, de fato, é uma importante barreira que a gente consegue suavizar para que o cliente experimente e faça compras digitais, dando essas ferramentas.
Quando a gente vê uma empresa, né, do tamanho do Carrefour, principalmente quando a gente pega operação na França, vocês pegam a operação no Brasil, eu imagino que é bem diferente, né? E lidar com essas diferenças na gestão. Mas quando você está falando em digital, está falando em inovação, mesmo para uma empresa do porte de vocês, ter essa veia da inovação, assim, e ela sempre acontecendo, a gente já falou um pouco sobre isso aqui. Fala um pouquinho mais, isso me interessa muito, essa relação de vocês com a cocriação, a relação de vocês com startups. O que é que já saiu de interessante, por exemplo, de projetos de cocriação aí? Hoje a gente tem uma área, né, de inovação dentro do grupo, né, quando a gente fala em nível global, e tem uma área de inovação dentro aqui do Carrefour Brasil, né, onde a gente faz aí uma série de parcerias, né, com startups para identificar oportunidades no mercado, fazer testes, né, desenvolver os projetos internos também. A gente tem algumas iniciativas já de criar alguns fundos de venture capital também, então Legal. Essa área está liderando esse tipo de iniciativa, inclusive algumas aliadas ao Carrefour lá na França, então alguns fundos de venture capital global, onde a gente como Carrefour Brasil entra também aportando como se fosse um investidor anjo até, né? Então a gente traz um pouco dos nossos problemas para essas startups tentarem buscar aí, criar soluções que possam nos ajudar e elas consigam testar aqui junto com a gente o modelo de negócio deles para validar tudo que vai ser feito. E eu acho que o terceiro ponto é ter os times internos preparados e com esse olhar de inovação, né? A inovação não é mais dentro de uma área, né? Exato. Acho que talvez alguns anos atrás era necessário para começar a puxar essa agenda. Hoje, todo mundo tem que ter esse olhar de querer propor coisas diferentes, de estar antenado no mercado e trazer para dentro de casa. Então, isso eu acho que é um trabalho importante para ser feito, né? A gente faz vários hackathons dentro de casa também, onde a gente vê as ideias dos funcionários, né? Dos colaboradores para novas soluções. E isso tudo é que fomenta, de fato, um ambiente aí de inovação dentro da empresa. A gente tinha falado aqui, né? Estamos fazendo algumas traduções aqui para quem nos ouve e quem nos vê. A gente tinha falado sobre conceitos de inovação incremental, disruptiva, né? Em um outro episódio. Aproveitando, né? Que se falou em hackathon, não para interno, mas hackathons e também a utilização de inteligência de fora da empresa, tem um conceito chamado Open Innovation, né? Isso. Que é a inovação aberta, que é exatamente quando a empresa abre ali alguns desafios, né, para que sejam resolvidos aí por parceiros fora, né? Então também é uma outra forma que você pode resolver problemas internos e ajudar a empresa a ser mais inovadora. É uma visão minha, uma opinião pessoal nessa história, que o supermercado tem passado por ou ele tá indo muito pro atacarejo num lado, ou ele tá indo pra proximidade do outro. Queria saber de você um pouquinho como é que é o papel do hipermercado nessa história, do supermercado mais tradicional nessa história toda, qual que é o papel dele no meio entre proximidade e atacarejo, e qual é o futuro do supermercado? Como é que você vê o papel do supermercado aqui uns, 5, 10 anos? O que você vê nessa trajetória? Boa. Dentro do Carrefour a gente trabalha com vários formatos, né? A gente tem o nosso atacarejo, né? O atacadão, é a nossa bandeira. O hipermercado, que o Carrefour foi o pioneiro, né? Exato. Trouxe esse modelo para o Brasil há 50 anos, 47 anos, né, que a gente está no Brasil. Hoje eu acho que é um dos únicos ainda, né, que sobrevive com esse modelo, onde tem um viés muito forte, né, do alimentar, um sortimento muito grande, mas o cliente encontra ali também toda uma outra gama de produtos. Nossos filhos vão chamar de marketplace físico. É como se fosse, exatamente. Aquelas mega lojas onde, né, encontra de tudo. E a gente tem apostado muito e crescido muito nos últimos anos nos formatos de supermercado, que aí é o foco no alimentar, lojas um pouco menores, que atinge ali um determinado bairro, né? E os modelos de proximidade com as lojas menores, né? As nossas lojas como se fosse formato de conveniência, né? Que inclusive na última BF a gente viu que foi um dos destaques da última BF, né? O Carrefour Express. Usando franchising para Exato. capilaridade. Né? Exatamente. Então, uma das estratégias de expansão dessa nossa bandeira, né? Através de franquias e também, né, testando o modelo de algumas dessas lojas serem autônomas, né? Então, entrando ainda mais na proximidade dentro dos prédios comerciais, os prédios residenciais dos clientes, ter a loja Carrefour Express através da experiência de loja autônoma. Hoje já tem
operações autônomas no país. Já temos operações autônomas em alguns condomínios residenciais e... Mais focado na condomínio ainda, não tá na rua ainda. Todas as nossas lojas estão em centros fechados, tá? Hospitais, aí a gente tem algumas, mas de fato é a ultra conveniência, né? A gente consegue navegar aqui através de vários formatos. Começa lá no atacarejo, vai pelo hipermercado, supermercado, a conveniência do Express, que é essa loja menor que a gente encontra na rua, aqui na Paulista tem várias, conforme a gente vai caminhando, e a ultra conveniência que tá dentro da prédio do cliente, né? A gente tem trabalhado em todas essas gamas de formatos e assim, muito já se discutiu, né? Loja física vai morrer, o e-commerce, a gente já viu que não, né? E o supermercado é menos ainda, né? O supermercado traz, né, uma experiência de ir no supermercado, uma experiência de descoberta, né? De tu estar numa loja física, ver lançamentos de produtos, tem aquela coisa do supermercado de tu sentir o cheiro, né? Quando tu tá passando um FLV, sentir o cheiro da fruta. Tem até experimentar a fruta, tem eventualmente o cara abre uma mexerica lá, pega uma uva e experimenta, né? É uma experiência única, né? Então a gente acredita muito justamente no modelo omnicanal, né? Como o digital vem para que tem dias que o Caio não vai querer ir no supermercado físico, ele quer ter a praticidade de comprar no digital e saber que vai receber todos os produtos, tudo na qualidade, né? Então, é como que a gente está perto do cliente através de todos esses formatos, mais o formato digital também, né? Completando. Então, a gente vai estar disponível para ele através de todas essas formas. Ou seja, né? Tem vezes que eu tô na minha casa com as pessoas, acabou o vinho, eu preciso de um vinho, uma garrafa rápida em casa, eu preciso que entregue. Mas tem vezes que eu quero escolher o melhor vinho para acompanhar o prato que eu vou preparar, é isso? Exatamente, né? Quero ter essa experiência de ir sem compromisso, de, né, passear mesmo, né? Ir numa loja física é um entretenimento, né, pra pessoa. Então é algo prazeroso, comprar é algo prazeroso, né? Quem gosta, a gente gosta de comprar. E muito. Quantas pessoas a gente vê, estou triste, vou fazer compras. E o supermercado, ele tá se movimentando, né, pra de fato também virar esse ponto gostoso de experiência ali pro cliente, né? Nossos hipermercados hoje, tu vai nas lojas de hipermercado, tu tem lanchonetes legais dentro dos hipermercados pra fazer um lanche ali com a família, comida japonesa fresca, a pizza que sai quentinha. Então é um programa mesmo que envolve mais do que só fazer a compra. Aí o cara, a gente tá gravando perto de uma hora do almoço, o pessoal aqui a temporada tá só escutando a gente, aí fica mais uma pizza quentinha, comida fresquinha, mais complicado. Você falou um ponto aí que eu tava lendo uma tendência que lá fora já é forte, começa a se expandir por aqui. Você falou de food service nos espaços, mas de supermercados virarem restaurante. Como é que você percebe isso, né? Dentro do próprio supermercado você tem ali ou um self-service ou algo que você possa pegar ali e comer ali mesmo. Acredito muito, viu, Fred? Acho que nesse modelo. A gente tem algumas lojas nossas aqui que são mais lojas modelos de supermercado, onde já tem essa opção, né? Tem comida quente, né? Não só o lanche, tem comida quente também, e um ambiente gostoso mesmo para tu poder compartilhar. E a gente tem visto muito, né, o Carrefour lá fora, na Europa, que inclusive oferece isso como um serviço dentro dos aplicativos Last Mile, como se fosse um restaurante. Olha. Com reserva e tudo mais. Com reserva, ou pra tu pegar o delivery retirar, passar na loja e retirar, tua comida já tá pronta ali, ou receber em casa como se tivesse pedido o delivery de um restaurante. Na verdade, essa comida tá vindo de uma loja do Carrefour, né? Pediu ali o sanduíche, o que for. Com certeza é uma tendência. Carol, massa esse papo, obrigado aí pelo seu tempo, obrigado por ter vindo aqui e compartilhado um pouquinho, assim, de como essa grande empresa e você atuando aí nessa área do digital, como é que as coisas estão acontecendo, qual o futuro, ter trazido pra gente, assim, né, tanto conhecimento. Obrigado, foi massa ter você aqui. Obrigado, Carol. Obrigada, gente, pelo convite. Ó, e pra você que tá seguindo a gente aqui, ó, toda quarta-feira, você confere aqui o Varejo Cast Convida, sempre aí com conversas incríveis sobre o mundo do varejo. Bora lá, até mais! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.